Fala, confeiteiros! Primeiro vídeo do ano de 2021. E para a gente começar esse ano a todo vapor já na pegada, a gente vai começar hoje uma minissérie fazendo um bolo do começo ao fim, que é aquela minissérie que quem acompanha aqui no canal já está acostumado, que é um momento onde a gente consegue aprender de forma aprofundada sobre diversas técnicas voltadas aí para o mundo dos bolos decorados. Então a gente fala sobre massas, recheios, caldas, montagem, blindagem com ganache, cobertura de pasta americana, decoração, e a gente consegue sentir uma pontinha do que tem dentro do meu curso, que foi lançado no ano passado. A gente teve já algumas turmas, então é aqui um aperitivo bastante aprofundado. São 6 episódios ao longo das semanas, onde a gente vai falar sobre a produção de um bolo decorado desde o comecinho até o final. E nessa minissérie a gente vai ter uma surpresa lá no final. É uma coisa que a gente nunca fez em nenhuma minissérie, agora eu vou começar a pôr, porque eu senti que era um assunto importante a ser tratado, que muita gente tinha dúvida, então eu vou começar a colocar nas minisséries a partir de agora. Eu não vou falar agora, senão perde a surpresa. Lá pro final a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Outra novidade, antes da gente começar aqui a falar de fato sobre esse bolo, é que a partir de agora, a partir deste mês, a partir deste ano, nós finalmente vamos ter 2 vídeos por semana aqui neste canal. Então, para você que estava acostumado a ter vídeos todas as quartas-feiras ao meio-dia, agora nós temos todas as quartas e sábados ao meio-dia. Então, trata já de dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, que dá um trabalho do caramba fazer isso. A gente demorou um tempão para conseguir chegar agora a 2 vídeos por semana, e a gente vai começar a fazer isso a partir deste mês. Então, hoje você está assistindo esse vídeo, no sábado você já vai poder conferir o próximo, mas o próximo vídeo não é o segundo episódio da minissérie. O que nós vamos fazer então? Nós vamos intercalar os vídeos. Então, a minissérie vai ter um episódio por semana até ela acabar. Então esse é o primeiro episódio da minissérie. O último episódio dessa minissérie vai ser no dia 10 de fevereiro. E aí aos sábados a gente vai ter outro vídeo com outro tema que não tem nada a ver com a minissérie. Então todas as quartas-feiras até 10 de fevereiro nós vamos ter os episódios dessa minissérie, que começa hoje e termina na metade de fevereiro, e aos sábados a gente vai ter outro tema. Depois que acabar essa minissérie, a gente vai ter vídeos avulsos todas as quartas e sábados, até uma possível nova temporada da minissérie Bolo do Começo ao Fim, ou Modelagem do Começo ao Fim. Então, dito tudo isso, já se inscreveu nesse canal, já deu um like nesse vídeo, já compartilhou este vídeo com alguém. Nós vamos dar início a essa minissérie Bolo do Começo ao Fim, onde faremos um bolo com a temática da série de filmes, a franquia Animais Fantásticos, que é uma série cinematográfica do universo de Harry Potter, para quem não sabe o que é. Aqui a questão é o seguinte: o tema não importa nem um pouco para nós confeiteiros. O que a gente tem que se ater aqui são as técnicas, como aplicá-las e como a gente vai utilizar elas em outros bolos com outros temas, tá? Não se apeguem aos temas. Aqui a gente está fazendo um bolo com essa temática, por quê? Porque era de fato um bolo que foi feito para um cliente real, e eu aproveitei este bolo para gravar esta minissérie para nós aqui no canal podermos aprender mais sobre confeitaria. E esse bolo vai ser um bolo redondo, 15 centímetros de diâmetro, massa de chocolate, recheio de brigadeiro de 50% cacau, regado também com uma calda de cacau. A decoração vai ser feita em pasta americana azul marinho, com umas nuances peroladas. No topo nós temos a modelagem de um dos personagens, de um dos animais destes filmes, e também temos alguns elementos que fazem parte do contexto da história. Nós vamos ter modelagem feita com a base de Rice Crisps, que a gente já viu aqui no canal algumas vezes. Vamos ter algumas coisas, algumas estruturas em arame para dar movimento e leveza para o nosso trabalho. E vamos também fazer aplicação de corante em pó diluído em álcool de cereais, utilizando aquela bombinha spray. Se você não faz ideia do que é isso, você vai ver no 5º episódio dessa minissérie como a gente faz isso. Ok? No quarto ou no 5º episódio, não tenho certeza ainda aonde que ele vai entrar, provavelmente no 5º, tá? Mas
De repente vai ser no 4 e vai ser uma surpresa para você. Nunca utilizamos essa técnica aqui no canal, então fica ligado porque vamos utilizar pela primeira vez aqui este mês nesta minissérie. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a massa desse bolo, que é uma massa de chocolate, tá? Massa de chocolate a gente já fez algumas vezes aqui no canal, mas essa que a gente vai fazer aqui hoje eu nunca fiz e ela é muito saborosa, ela é boa para você fazer montagens de bolo de pasta americana, bem macia e muito gostosa para você aplicar em qualquer tipo de produção de bolos. É uma massa amanteigada e nós vamos começar a ver seus ingredientes e seu modo de preparo agora. Para fazer esta massa, nós vamos precisar de 10 ingredientes diferentes. Nós vamos listá-los agora com calma e falar sobre a importância e a função deles dentro desta receita. Eu vou passar todas as quantidades para vocês aqui no vídeo, mas lembrando que caso você queira baixar a apostilinha com todas as medidas já escritinhas, bonitinhas, dessas receitas que vão ser feitas aqui nessa minissérie, é só você entrar no meu grupo do Telegram, que está o link aqui embaixo. Nesse grupo, é um grupo fechado, apenas para as pessoas realmente interessadas em aprender mais sobre confeitarias, e lá eu posto essas apostilas toda semana com as medidas das receitas que são feitas aqui no canal. Eu às vezes posto dicas extras sobre os preparos que são feitos aqui, eu posto outras curiosidades, outras receitas, enfim, muita coisa legal, um grupo fechado, basta você clicar nesse link e entrar no grupo. Se você não tiver o aplicativo do Telegram no seu celular, é só você baixar esse aplicativo. É como se fosse um WhatsApp, só que nesse grupo você não consegue conversar, né? Apenas você entra no grupo e você recebe informações minhas, para não ficar aquele monte de blá blá blá, aquela informação desenfreada de um monte de mensagens de um monte de gente. Não, então é só um grupo onde eu mando mensagem para você, você consegue absorver essas mensagens, baixar e ter para você. O primeiro ingrediente que nós vamos utilizar nesta massa de chocolate são os ovos. E os ovos nessa massa entram com funções muito importantes. A primeira delas é que eles entram trazendo uma alta concentração de umidade, ou seja, eles são sim responsáveis por entrar com uma fonte de umidade que consegue equilibrar e balancear a umidade versus os ingredientes secos, porque os ovos têm bastante umidade na sua composição, principalmente as claras. Eles são também emulsificantes naturais, visto que as gemas agem com essa função. Emulsificante a função é a propriedade de você conseguir homogeneizar melhor uma mistura, e os ovos sempre entram com essa função nos preparos que eles fazem parte. E aqui nessa receita especificamente, eles entram para trazer aeração, leveza para essa massa, porque apesar de ser uma massa considerada amanteigada, cremosa, com alto teor de gordura, nós vamos utilizar um método espumoso para fazer essa massa. Então a gente começa com uma aeração, infla esses ovos com outros ingredientes que a gente já vai ver daqui a pouco, e depois a gente entra com os outros ingredientes. Essa é uma das formas da gente fazer um bolo, tá? A gente tem categorias de bolos diferentes e a gente tem métodos de preparos diferentes que podem ser utilizados dependendo da estrutura da sua massa. E essa é uma massa, apesar de ser uma massa cremosa, a gente consegue utilizar o método espumoso logo no início do preparo. É meio que um híbrido entre o método espumoso, o francês e o americano, e a gente consegue produzir essa massa dessa forma e manter um resultado final bastante satisfatório. Então, os ovos entram com umidade, com agentes emulsificantes, e entram para trazer aeração também. Em seguida, a gente vai utilizar o açúcar refinado. E o açúcar refinado entra nessa receita para adoçar, obviamente, que é uma das funções básicas do açúcar, mas ele tem outras diversas funções, dependendo do que você está submetendo nessa receita. Então, nesse preparo especificamente, o açúcar vai entrar para adoçar e para ajudar a estabilizar a aeração dos ovos, que a gente vai fazer logo no início. Então, o açúcar tem essa propriedade de ajudar na estabilização de qualquer aeração feita com ovos. É só você pensar num merengue, por exemplo, você bate claras com açúcar e obtém um merengue, e ele se mantém brilhante, firme e estável por um determinado tempo. Ou quando você bate
claras em neve sem nada e elas conseguem sim montar e se manter infladas, porém elas se perdem e se desmancham com muito mais rapidez e facilidade do que o merengue, por exemplo. Então o açúcar vai entrar, além de adoçar a receita, ele vai entrar para ajudar a estabilizar a aeração dos nossos ovos e manter essa massa mais leve depois no final. E aí nós temos um outro terceiro ingrediente que também é açúcar, que é o açúcar mascavo. E o açúcar mascavo aqui vai entrar para adoçar e para trazer mais cor e sabor para o nosso preparo. O açúcar mascavo, por ser um açúcar sem nenhum tipo de refinamento, ele tem uma cor bastante escura e um sabor bastante intenso, muito saboroso e que vai ajudar a trazer sabor para a nossa massa de chocolate. Então por isso que nós vamos utilizar o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Você poderia sim utilizar apenas o refinado, caso você não queira ou não tenha o açúcar mascavo, e o bolo vai dar certo também. Aqui eu só quis utilizar e mudar parcialmente a quantidade de açúcar por uma quantidade de açúcar mascavo para poder trazer essa carga de sabor. Você também poderia fazer só com o açúcar mascavo e deixar esse sabor mais intenso ainda, também não tem problema. O quarto ingrediente que a gente vai utilizar aqui é a manteiga. E a manteiga entra para trazer um alto teor de gordura para a massa do nosso bolo. E o que isso faz dentro da massa do nosso bolo? Ajuda a deixar a massa mais úmida, mais untuosa e mais saborosa. Então a fonte de gordura, quando é um bolo, principalmente um bolo que vai bastante gordura, precisa sempre ser uma fonte de gordura bastante saborosa, rica em sabor, muito boa, porque isso vai refletir no resultado final da massa do seu bolo. Se você quiser, por exemplo, fazer com margarina, que é uma pergunta que me fazem muito, pode substituir por margarina? Pode, porém, a textura e o sabor da massa do seu bolo não vão ficar iguais ao bolo feito com manteiga de verdade. Então, toda vez que você tiver essa dúvida, posso substituir a manteiga desse bolo por margarina? Você pode substituir. A questão aqui é o resultado final, a qualidade de textura e de sabor, que não vão ficar iguais a feito com manteiga. A manteiga, particularmente, tem um sabor muito melhor do que o sabor da margarina, porém você pode utilizar qualquer uma das duas. Nessa receita especificamente, a manteiga entra numa quantidade um pouco menor do que a gente estaria acostumado a ver em massas amanteigadas. E você já vai entender o porquê. Essa é uma massa que tem uma outra fonte de gordura, então a gente balanceou as quantidades para que não ficasse uma quantidade de gordura em excesso. Então, depois da manteiga, a gente vai entrar agora com alguns ingredientes secos, como a farinha de trigo. A farinha de trigo, como em toda massa de bolo, vai entrar para trazer estrutura e elasticidade. Por que estrutura e elasticidade? Porque é a farinha que vai trazer a consistência e vai dar o suporte para que todos os ingredientes dessa massa se mantenham ali estáveis e estruturados. Porque a farinha tem uma proteína que a gente conhece bem, que se chama glúten. E esse glúten é responsável por trazer elasticidade e estrutura para as massas feitas com farinha de trigo. Só que numa massa de bolo a gente precisa de pouca estrutura e de pouca elasticidade, porque é uma massa leve, diferente de massas de pães ou de macarrão. Então quando eu falo aqui que vai trazer estrutura e elasticidade, eu quero dizer que ela vai ajudar a dar essa consistência e essa estrutura, porém é diferente de uma sova de pão, que a gente precisa de muita estrutura, então a gente sova bem aquela farinha para que aquele glúten se desenvolva muito. Nesse caso de massa de bolo, a gente vai adicionar a farinha, ela vai ativar levemente esse glúten e vai trazer um pouco de estrutura para que esse bolo não fique muito pesado e solado. Então, quando eu digo estrutura aqui, que algumas pessoas também já me falaram nos comentários, mas não pode porque é uma massa leve, massa de pão, só que tem que... Sim, eu entendo esse fator, só que quando a gente vai sovar uma massa de pão, a gente sova muito. Na massa do bolo, a gente também precisa de estrutura e também precisa de um pouco de elasticidade, por isso que a massa do bolo vem e vai quando você aperta, porém é uma quantidade muito menor e por isso que a gente não fica batendo a massa demais depois que adiciona a farinha de trigo. Em seguida, a gente vai adicionar o chocolate em pó,
que é o que vai dar o sabor do nosso bolo. Então o chocolate em pó que entra como agente de sabor, só que por ser um ingrediente seco, ele também age como um agente secante da nossa massa. Ele não tem o glúten que a farinha tem, então ele não consegue dar tanta estrutura quanto a farinha consegue dar, mas ele consegue secar a nossa massa por ser um ingrediente seco. Então a gente sempre reduz um pouco a quantidade de farinha para que o cacau entre e não deixe a massa tão ressecada. Então, apesar da principal função do cacau aqui ser a de sabor e cor, a gente vai ter que adicionar essa função, falar sobre essa função dele também trazer estrutura e balancear a umidade da receita por ele ser um ingrediente seco. Então, essa receita de bolo de chocolate, quando foi formulada, ela foi reduzida na quantidade de farinha para que o chocolate em pó conseguisse entrar. Aqui eu estou utilizando chocolate em pó, que é 50% cacau, para que a massa fique com uma cor um pouco mais clara e um sabor um pouco mais fraco. Se você quiser uma massa bastante intensa de cacau, você pode usar cacau 100% sem problema nenhum. Em seguida, a gente vai utilizar o sal. E o sal entra com a função de realçar sabor, de contrapor sabores. Isso é uma função que o sal sempre tem nos preparos doces. Toda vez que algum preparo doce leva uma quantidade de sal, ou é para estabilizar a aeração de ovos, que às vezes acontece, ou é para realçar sabor, e aqui ele vai entrar exatamente para isso. Isso significa que se você tirar o sal da receita, nada vai acontecer, estruturalmente falando, tá? Então você pode pôr ou não. Ele é um realçador de sabor, mas estruturalmente ele não traz nenhuma modificação no preparo, né? Que se você tirar o sal, nada acontece. Tá? E em seguida nós vamos utilizar o fermento em pó químico, que vai ajudar a dar o crescimento da massa do nosso bolo. Ele age como agente de crescimento. O que acontece? Esse fermento em pó químico, ele reage com a umidade e a temperatura elevada. Você coloca ele na massa do bolo, a massa do bolo tem umidade, a hora que ele entra no forno, ele reage com a temperatura, forma bolhas de gás e aí a massa do bolo se mantém mais leve e cresce com mais facilidade. E por que eu falo que ele ajuda no crescimento? Porque não adianta nada você fazer os passos dessa massa todos errados e obter uma massa pesada e depois no final adicionar o fermento e esperar que ele sozinho consiga deixar esse bolo levinho. Não adianta. Então, por isso que ele é um agente de crescimento que ajuda no crescimento da massa, mas os ovos também são muito importantes nessa receita porque eles trazem uma aeração que dá leveza para essa massa e por fim o seu bolo fica fofinho, macio, úmido, estruturado do jeito que é para ser. E agora vem os dois últimos ingredientes dessa massa. Primeiro vamos falar do creme de leite. O creme de leite aqui entra como fonte de umidade da nossa receita, como se fosse um leite, e também entra com uma fonte de gordura, porque o creme de leite tem um alto teor de gordura, diferente do leite, que tem um teor de gordura um pouco mais, na verdade, bem mais baixo do que o do creme. Por isso que a manteiga vem em uma quantidade reduzida. Geralmente uma receita com essas medidas de ingredientes leva entre 150 e 200 gramas de manteiga. Aqui a gente está com 100 gramas porque a gente vai entrar com 150 gramas de creme de leite. O creme de leite vai ajudar a trazer esse outro lado da gordura que teoricamente saiu dali e veio para cá. E aí é uma fonte de gordura líquida que mantém a umidade do seu bolo mesmo quando ele está em temperatura um pouco mais fria, tá? Por isso que a gente fez isso. E ele vai entrar junto com uma pequena quantidade de leite para entrar com ainda mais umidade na massa e não tanta gordura assim. Então os dois últimos ingredientes são creme de leite e o leite integral. O creme de leite aqui pode ser o de caixinha, pode ser o de lata e também pode ser o fresco. O fresco tem um teor de gordura muito maior do que todos os outros, isso vai trazer um teor de gordura maior ainda para o seu bolo. Então, se você for usar o creme de leite fresco, talvez seja interessante você colocar 100 gramas do fresco e 100 gramas de leite. Aqui eu estou utilizando 150 gramas do creme de leite de caixinha, que tem em torno de 17% de gordura, e 50 gramas de leite integral. E eles, como eu disse, vão trazer umidade, gordura, vão contrabalancear os ingredientes secos, junto com os ovos que também entram com umidade, e vão deixar o nosso bolo mais macio e mais úmido também. Vamos agora para o modo de preparo desta massa, que não é difícil,
mas necessita de atenção, como sempre, né? Tudo que é bem feito precisa ser feito com atenção. Então vamos para o modo de preparo com muita atenção aqui nesse canal. A primeira coisa que a gente vai fazer é levar para a batedeira com o globo os ovos inteiros, claras e gemas, junto com o açúcar refinado e o açúcar mascavo. E a gente vai bater isso em velocidade média até que esses ovos, esses açúcares se misturem bem e fiquem bastante aerados e levinhos. Vai ficar uma mistura levemente amarronzada, um bege amarronzado, bem aerado, bem fofinho e esbranquiçado, tá? Isso vai demorar mais ou menos 15 minutos na batedeira em velocidade média para alta. Cuidado com a velocidade, eu sempre falo média porque quanto mais rápido você bate essa mistura, mais rápido ela fica aerada. Porém, as bolhas que se formam nessa aeração ficam maiores e mais propensas a se desmanchar. Enquanto que quando você bate mais devagarzinho, ele demora mais para chegar no ponto que a gente quer de aeração, só que as bolhas que se formam nessa aeração são menores e mais estáveis. Isso é melhor para a gente, porque depois quando a gente for adicionar outros ingredientes, vai ser mais difícil dele se desmanchar. Então, aqui é interessante que você bata em velocidade média, tenha um pouquinho de paciência, que ele vai chegar, vai ficar aerado do jeito que a gente precisa e vai ficar mais estável também. Depois que nossos ovos e açúcares já estiverem aerados da maneira como a gente quer, a gente vai adicionar a manteiga, mas atenção, aqui a manteiga tem que estar derretida, fluida, porém em temperatura ambiente. Você não pode aquecer essa manteiga demais, a gente não quer alta temperatura, porque quando a gente adiciona gordura dentro de uma aeração de ovos, essa aeração tende a se desmanchar. Outra coisa que faz aerações se desmancharem também é a alta temperatura. Então, já que a gente vai adicionar gordura, que já dá a chance daquela mistura que a gente acabou de fazer se desmanchar, que essa gordura seja adicionada numa temperatura branda. Então, o que você pode fazer é derreter essa manteiga em temperatura baixa, no micro-ondas ou em banho-maria e deixar ela em temperatura ambiente. Você pode derreter isso antes de tudo, para ela já ir esfriando, ou derreter com cuidado para que você consiga derreter e ela fica pastosa, fluida, assim, esbranquiçada ainda e você consegue adicionar. Não deixa ela quente. Se você adicionar quente, corre o risco dessa aeração se desmanchar. Isso pode atrapalhar no resultado final do seu bolo. Então, com a manteiga derretida e fria, a gente vai adicionar essa gordura toda de uma vez ali na batedeira, enquanto aquela batedeira está ligada e batendo a aeração de ovos. Adicionou toda a gordura, deixa dar umas 3, 4 batidas e já desliga, porque a gente não pode bater demais a partir de agora, quando a gente começa a adicionar outros ingredientes. Então, eu jogo essa manteiga derretida e fria, deixo bater rapidamente um pouquinho já para ela começar a homogeneizar aquela gordura, sem aquela gordura descer toda para o fundo, e aí eu já paro de bater e se precisar terminar de homogeneizar a gordura, eu termino de homogeneizar a mão. E aí agora, com um fouet, a gente vai mexer e adicionar os ingredientes secos, farinha de trigo, chocolate em pó, fermento químico e o sal. E eu vou colocá-los aqui peneirando para que solte todos aqueles grãos, eles fiquem um pouco mais leves e também para evitar que qualquer sujeirinha, qualquer pelotinha caia ali dentro da nossa massa. E aí eu vou mexer essa mistura de baixo para cima, com cuidado para não perder a aeração, até que aqueles ingredientes fiquem homogeneizados. Cuidado nessa etapa, aqui você precisa ser ágil, porém cauteloso. Quanto mais você mexe uma massa depois que adiciona a farinha, mais você solve essa farinha, mais pesada a sua massa fica. Porém, você não pode bater rápido demais para que aquela aeração de ovos não se desmanche com facilidade. Não precisa se desesperar. De baixo para cima, vai buscando em todos os lugares do bowl para você ver se não tem farinha mal misturada em nenhum lugar, até que aquela mistura toda fique homogênea. E aí, por último, nós vamos adicionar o leite, o creme de leite. E aí você mexe aquilo para homogeneizar aqueles líquidos e a sua massa está pronta. Aqui eu vou levar ela para assar em 2 formas, untadas com manteiga e passadas na farinha de trigo. Vamos dividir essa massa igualmente em 2 partes, vai dar mais ou menos 600 gramas em cada forma e a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido a 160, 165 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos. Lembrando que tempo e temperatura de forno sempre variam. Então, o meu forno é diferente do seu, que é diferente de outra pessoa, que é diferente daqui, que é diferente dali, de casa, da padaria, da confeitaria. Então, essa é uma base para você ter aí uma
um exemplo de mais ou menos quanto é a temperatura e por quanto tempo fica, mas fica de olho porque o seu forno pode ser mais potente e o seu forno pode ser mais fraco, então pode demorar mais, pode demorar menos, pode queimar mais fácil, então fica de olho e aprende a lidar com o seu forno. E aí, quando esse bolo ficar pronto, a gente vai tirá-lo do forno, obviamente, e aqui como vocês fazem para saber se a massa está pronta, o jeito que eu gosto de fazer é colocar o dedo no meio da massa do meu bolo, aperto levemente, se ela descer e subir como uma esponjinha, quer dizer que a sua massa já está inteira assada e aí você já pode retirar. Se você der uma leve apertada e ela descer e ficar, quer dizer que ainda falta mais um pouquinho. Você pode espetar o palito, caso você não tenha essa habilidade, essa destreza, essa certeza de que a massa está pronta, mas vai treinando aí para você não ter que ficar espetando o seu bolo toda hora, toda vez que você for fazer, para que ele fique inteirinho, bonitinho e bem assado. Tiro essa massa do forno, deixo ela dar uma leve esfriada e eu gosto de desenformar ela ainda morna, porque ela desgruda mais fácil. Se você quiser esfriar esse bolo por completo, deixa ele esfriar, depois para você soltar ele com mais facilidade, você pode passar ele levemente na boca do fogão acesa, porque daí a manteiga com farinha que estava ali embaixo já endureceu, vai derreter novamente, a que estava untando a forma, e você consegue soltar o bolo com mais facilidade. Caso você prefira, você também pode assar este bolo com um disco de papel manteiga lá no fundo, porque daí você consegue soltar sem ter perigo desse bolo grudar. Eu sempre faço com manteiga e farinha, o bolo sai direitinho, o máximo que acontece, às vezes sai uma películazinha, aquela película de fora do bolo, nada demais, então você pode fazer da forma como você preferir. Aqui eu estou dando duas opções para você, aqui eu uso essa manteiga e farinha, às vezes nem ponho papel, e a gente vai agora deixar este bolo aí aguardando até a semana que vem, quando a gente vai fazer o recheio e a calda desse bolo, para depois a gente poder montar. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo com quem você sabe que pode gostar e precisar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Se inscreve nesse canal, já falei, mas eu vou falar de novo porque é muito bom poder saber se vocês estão gostando ou não, então já deixa o like também para eu saber quais outros tipos de conteúdo eu tenho que fazer, se eu estou indo no caminho certo ou não. E você também pode me seguir lá no Instagram, no Facebook e entrar no grupo do Telegram. Nessas redes é onde eu posto tudo que está rolando, novidades, dicas, técnicas, receitas, quando que vai abrir vaga para o curso, quando que vai ter evento online, quando que vai ter live, tudo que acontece tá nessas redes, então me acompanhe por lá também, que lá é tudo muito mais ao vivo. Aqui o YouTube é conteúdo mais denso, só que ele é mais programado, então eu não tô aqui falando, oi gente, vai ter isso, oi gente, vai ter aquilo, então me acompanha por lá também. E a gente se vê agora todas as quartas e sábados ao meio-dia. Esse sábado já tem vídeo novo e o segundo episódio da minissérie é na quarta-feira que vem. Um beijo pra todo mundo e até lá!